Boa noite, pessoal, né? De antemão, eu já queria agradecer aí a Laila pela parceria aí na ajuda aí com essa confecção das aulas na área da infectologia, né? Então, a gente vai começar a aula de hoje aí da residência de terapia intensiva do Hospital Metropolitano, Dr. Célio de Castro, tá? Eu queria lembrar todo mundo aí de deixar as câmeras abertas, né, e os áudios fechados na medida do possível. Deixar as câmeras abertas e os áudios fechados na medida do possível aí ao longo da aula, tá? Já vou passar a palavra para você, tá, Laila? Fica à Tá vontade aí. joia. Eu que agradeço a parceria diária, Bruno. Conte sempre comigo. Bom, dessa vez eu vou resolver fazer uma aula para fugir um pouco do controle de infecção e começar a aula sobre infecções sistêmicas, né? E aí, o HIV, eu acho que na nossa realidade é o que a gente vê que é mais prevalente. Então, comecei hoje a falar sobre infecções oportunistas do sistema nervoso central no paciente com HIV e AIDS na emergência, né? Tentando ser um pouco mais direta e não muito específica, assim, de questões mais do infecto, mas para admitir esse paciente e tentar ser resolutivo e tentar resolver o problema dele. Eu sempre gosto de começar a aula falando sobre epidemiologia, porque infecto gosta de epidemiologia, e para termos assim, a dimensão da importância de saber conduzir as principais síndromes do paciente com AIDS, né, principalmente, o paciente que é portador de HIV, as complicações que ele vai ter não são infecções oportunistas, na maioria das vezes. Ele pode até ter várias neoplasias que aumentam o risco pela própria infecção, mesmo no uso da TAV, mas hoje em dia o que a gente vê na terapia intensiva, na emergência, são pacientes com AIDS que têm alguma descompensação do quadro. Então, desde o início da epidemia de AIDS, né, de HIV, a gente teve aproximadamente 79 milhões de pessoas infectadas, quase metade dessas pessoas morreram em decorrência direta relacionadas à AIDS, foram 36,3 milhões de pessoas. Em 2021, a gente tinha 28 milhões de pessoas usando TAV no mundo, e 37,7 milhões de pessoas vivendo com HIV, ou seja, tem 9 milhões de pessoas no mundo que vivem com HIV e não sabem. Além disso, a gente continua tendo muitas infecções pelo vírus do HIV, 1,5 milhão em média de infecções por ano, tendo também 680 mil mortes por ano relacionadas diretamente à AIDS, tá? E no Brasil, a cada 15 minutos, uma pessoa é infectada pelo vírus do HIV. Desde a epidemia aqui no Brasil, a gente teve um pouco mais de 500 mil pacientes do sexo masculino diagnosticados com HIV e AIDS e quase 300 mil mulheres também diagnosticadas com HIV e AIDS. E isso fora as subnotificações. Esses dados estão um pouco desatualizados, de uma aula minha antiga de 2018, mas já tem algum tempo que os sites do Ministério da Saúde não estão, eles estão dando erro por conta de vazão de hacking, então não consegui pegar dados mais atualizados. Na América Latina, metade dos pacientes com HIV praticamente, eles estão no Brasil. E nós temos uma prevalência maior de HIV e AIDS na região sudeste, seguido pela região sul, depois a região nordeste, norte e centro-oeste. É importante salientar aqui também que provavelmente nessas regiões, nordeste, norte e centro-oeste, pode haver
uma subnotificação ou até passar muito diagnóstico por questões de precariedade do sistema de saúde também, tá? Não significa que tem mais no Sudeste, tem que olhar esses... É óbvio que a população do Sudeste é maior, mas tem que olhar também com critério esses números. Quanto à questão de exposição ao vírus do HIV, entre os homens, 50% tinham relações homossexuais, 36,8% têm relações heterossexuais e 9% relações bissexuais. Nas mulheres, 96,4% dos casos estão relacionados à exposição heterossexual, tá? E aí, entrando no tema da nossa aula, 40% a 60% dos pacientes infectados pelo HIV vão apresentar alguma manifestação clínica de doença oportunista do sistema nervoso central. Mesmo alguns pacientes que fazem uso de TARV adequadamente, a gente tem algumas alterações pelo tempo prolongado de infecção pelo HIV e alterações imunológicas nesse paciente que favorecem demências e outras alterações, mesmo ele fazendo uso da TARV adequadamente, tendo carga viral indetectável e o CD4 bom, tá? Mas, desde a TARV, a gente teve uma queda importante da mortalidade e uma queda importante da incidência de infecções oportunistas. Os pacientes que a gente vai ver que vai ter essas infecções oportunistas, principalmente do sistema nervoso central, são pacientes que ou eles abandonaram o tratamento das profilaxias, ou tomam as medicações irregular, falha virológica da TARV, isso cada vez mais, felizmente, tem ficado em comum. As novas medicações têm uma barreira genética melhor, então hoje quando você vê pacientes com falha virológica que usa TARV especial, são pacientes que às vezes pegaram o HIV logo no início da epidemia de AIDS, e aí eles já fizeram uso de vários esquemas, né? Então geralmente é esse o perfil, ou aquele paciente que tem uma infecção mais recente e ele toma a TARV do pior jeito possível. Tem época que ele pega e toma um dia sim, fica 2 dias sem tomar e toma uma semana, que é bem pior do que aquele paciente que ele estava tomando a TARV adequadamente e para por algum motivo qualquer. E a grande maioria que a gente observa, principalmente aqui no nosso serviço, são os pacientes que não sabem que têm HIV e que descobrem tendo essas manifestações clínicas neurológicas. E mesmo com a TARV, com a distribuição pelo governo, as infecções do sistema nervoso central ainda têm uma grande letalidade. Esses dados aqui são de um estudo do Emílio Ribas. O Emílio Ribas é um hospital de São Paulo especializado em infectologia. Então, é o centro de referência infecto do país, muito parecido com a Fiocruz, uma equipe extremamente qualificada, com todos os recursos de diagnóstico, e mesmo assim você vê que a letalidade é muito alta, né? 13% de letalidade na toxoplasmose após 6 semanas. O criptococo é 29% de mortalidade. Esse número é um número baixíssimo em relação ao que a gente vê no mundo e no Brasil, a gente vai ver mais para frente. A tuberculose também 29%, LEMP 34% e a encefalite por citomegalovírus 50%. Tudo isso intra-hospitalar, ou seja, boa parte dos pacientes eles entram no hospital e não saem mais. Além dessas características do paciente com queixas neurológicas pelo HIV, com infecções oportunistas pelo HIV, que é o que vai ser abordado aqui, que a gente falou que são os pacientes que é o primo diagnóstico, é o abandono da TARV, a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer o manejo desses pacientes, é a neuroepidemiologia local. Por exemplo, no Brasil, quando a gente tem uma lesão de toxoplasmose,
o diagnóstico diferencial dela mais, que a gente vai prestar mais atenção seria com um tuberculoma. Já no hemisfério norte, onde a tuberculose não é tão prevalente, faz o diagnóstico diferencial principal com linfoma primário do sistema nervoso central. Então, ter essa noção ajuda nos seus diagnósticos diferenciais, o que você vai pedir para esse paciente. O grau de imunossupressão, quanto menor o CD4 do paciente, pior a gravidade dos quadros, geralmente, e também há uma apresentação atípica das infecções, tá? E as características clínicas, laboratoriais e radiológicas que a gente vai estar abordando aqui. As complicações neurológicas do paciente com infecção pelo HIV, elas podem ser primárias, ou seja, diretamente relacionadas pela infecção. Nós temos a demência associada ao HIV, mielopatia vascular, AVC, polineuropatia desmielinizante, meningite asséptica, algumas síndromes semelhantes à esclerose múltipla, polineuropatia, mononeurite e miopatia. Tudo isso sem nenhum outro fator infeccioso, apenas causado pelo HIV. E temos complicações neurológicas secundárias, ou seja, secundário é a imunossupressão do paciente. A toxoplasmose cerebral, a neurocriptococose, a tuberculose do sistema nervoso central. Lembrar que a tuberculose do sistema nervoso central a gente pode ter em pacientes imunocompetentes, mas o risco de você desenvolver quando você tem AIDS ou infecção pelo HIV, ele é maior. A encefalite pelo vírus BK, né, que leva a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Encefalites virais, pelo herpes vírus, principalmente 1, 2, 6, o citomegalovírus, o herpes zoster e o herpes Epstein-Barr. Neurosífilis, que também dá em paciente imunocompetente, mas todas essas infecções, o risco é muito maior no paciente SIDA. Chagas do sistema nervoso central, meningite e abscesso bacteriano e AVC também, secundários a infecções oportunistas. Didaticamente falando, e até para auxiliar o nosso pensamento clínico na hora de abordar os pacientes com alterações neurológicas, a gente pode dividir eles em síndromes meningoencefalíticas, né, ou com meningite, ou síndrome encefalítica ou encefalopática, tá? Das síndromes encefalopáticas, a gente vai ter as focais, que podem ter um efeito expansivo e sem efeito expansivo, e as difusas, tá? Aqui, a gente vai abordar síndromes meningoencefalíticas, que seria a criptococose e a tuberculose, e a síndrome encefalopática focal com efeito expansivo. No caso, os principais representantes também a tuberculose e a toxoplasmose. Como aqui no nosso hospital a gente não tem tanto caso de LEMP, encefalite pelos citomegalovírus, desde que eu trabalho aqui não vi, eu achei que como a aula estava um pouquinho grande, não valia a pena ser colocado, até porque são imunossupressões mais graves e geralmente é mais raro de se ver mesmo. Então, começando pelas doenças com predomínio de síndrome meningoencefalítica, a gente começa pela neurocriptococose, que é causada por uma levedura encapsulada chamada Cryptococcus neoformans. Esse é o principal tipo de cripto que a gente vai ver no paciente HIV. Nós temos o Cryptococcus gat, que está relacionado com infecções em pacientes imunocompetentes, são infecções, inclusive, um quadro clínico até mais severo do que causado pelo Cryptococcus neoformans no paciente HIV, só que são bem raros de acontecer, tá? É o principal agente oportunista causador de meningite no paciente com AIDS.
tem uma letalidade alta de 45% a 65%. Eu mostrei naquele quadro do Emílio Ribas, que é o centro de referência, a letalidade dele é de 30%, bem abaixo dessa média. E 15% a 20% das mortes dos pacientes com AIDS desde o início da epidemia foram causados pelo Cryptococcus. Geralmente, os indivíduos que têm infecções por cripto, ele tem uma contagem de linfócitos TCD4 muito reduzida, abaixo de 100. Os sintomas da neurocripto são subagudos, 2 a 4 semanas, na maioria das vezes, mas podem ter apresentações agudas de 1 a 2 semanas, e manifestações crônicas costumam ser mais raras. Os principais sintomas é febre e cefaleia, alterações dos sensores, alterações de pares cranianos e alterações visuais. A gente pode ter também convulsões, sintomas focais, principalmente se o paciente desenvolver um criptococoma, e pode haver concomitante lesões extraneurais. O cripto ele pode praticamente infectar quase todos os nossos órgãos, mas principalmente pulmão, baço, fígado, medula óssea, gânglios e náuseas e vômitos. Quando o paciente tem febre, cefaleia, náuseas e vômitos associados, ainda mais de forte intensidade, a gente sempre tem que pensar na hipertensão craniana para esse paciente, tá? A rigidez de nuca é muito difícil da gente observar. Por quê? Para você ter essa irritação meníngea que vai levar à rigidez de nuca, você precisa ter ali todo um componente de resposta inflamatória do corpo para estar causando isso. Quando o paciente está com esse grau de imunossupressão, ele não vai ter essa reação inflamatória e, por isso, a rigidez de nuca não é vista. Então, não ter rigidez de nuca é o esperado nesses casos, tá? Apesar de ser uma meningite. Os achados radiológicos são muito inespecíficos no caso da cripto, muitas vezes podem nem existir. A realização da tomografia antes da punção lombar é extremamente importante, a não ser que haja aí uma questão de urgência, pensando do paciente ou uma completa incapacidade de realizar essa tomografia, porque muitos desses pacientes eles estão com hipertensão intracraniana. É importante ter avaliação da tomografia para fazer uma análise, ver se não tem desvio de linha média, porque se você pulsiona, faz uma descompressão abrupta, esse paciente pode herniar, tá? Como eu falei, as alterações são inespecíficas, a gente pode ver uma atrofia cortical e subcortical. Quando tem lesão, algumas vezes são lesões bilaterais e hipodensas, sem efeito de massa, que principalmente a região de gânglios da base, elas são simétricas, aproximadamente, assim, não são perfeitamente simétricas, mas comete um lado ou outro, que essas lesões são a formação de pseudocistos mucinosos, tá? Que é como se fosse um acúmulo de cripto, principalmente em regiões perivasculares e no espaço de bicho. Pode ocorrer também lesões hipodensas com captação de contraste nodular ou anelar, podendo ter ou não efeito de massa, que são os criptococomas. Então, aqui a gente tem uma tomografia com contraste, onde a gente observa aqui essas lesões hipodensas arredondadas, que o pessoal fala que é como se fosse bolha de sabão, próximo dos gânglios da base. Essa mesma paciente era uma paciente do sexo feminino, ela faz uma ressonância, aqui a gente vê as lesões assimétricas, né, um pouco heterogêneas na substância branca profunda do cerebelo, tá, próximo do núcleo denteado.
E aqui aquelas lesões que a gente viu na primeira tomografia sem contraste, na ressonância magnética, com esse aspecto bolhoso e confluente, tá? Esses seriam os pseudocistos mucinosos, né? Assim, a suspeita dele, tá? Aqui é a mesma imagem do cerebelo, só que no T2, onde ele tem um hipersinal que significa uma grande hidratação dessa área. E aqui também as lesões anteriores que a gente viu na tomografia em T1. Essa aqui é uma lesão cortical, onde tem essa seta, tá? Que na tomografia não dava para ver. Posteriormente, essa paciente ela teve uma piora e aí as lesões elas aumentaram bastante, tanto que essa é uma tomografia sem contraste, a gente consegue ver bem melhor do que a primeira tomografia com contraste. Essa paciente foi a óbito e esse é a análise, né, anatomopatológica dela com a macroscopia. Esses são os pseudocistos mucinosos, tá? Vocês veem que ele tem realmente uma aparência de água, por isso fica daquele jeito na ressonância. Microscopicamente, a gente vai vendo o acúmulo de cripto no espaço de Wischel, tá? É muito raro acontecer esse tipo de lesão no paciente HIV. A gente geralmente não vê, mas pode acontecer, justamente pela falta de mecanismos inflamatórios imunomediados que esse paciente vai ter pelo imunossuprimido. Mas acontece. Aqui é uma lesão única que a gente vê hipodensa com sinais de edema, que é um criptococoma, tá? Inclusive com desvio de linha média. E aqui a ressonância dessa mesma lesão. Como vocês podem ver, sempre muito hidratada. As alterações licóricas, geralmente o paciente, a punção lombar, ele vai ter uma pressão de abertura elevada, pelo menos 40% dos pacientes, tá? Pode ter uma proteína Raqui, a proteína mais elevada. O que a gente observa nos pacientes é sempre uma glicose consumida, e uma pleocitose. Tem um aumento de celularidade, principalmente linfomônio, mas não costuma ser uma celularidade muito alta, não. E pode ocorrer apresentações onde a gente tem o líquor normal. O diagnóstico laboratorial vai ser, de certeza, vai ser a cultura positiva para o Cryptococcus. Geralmente tem uma sensibilidade de 75%. A tinta china, que é o nanquim, que faz no líquor, também tem uma boa sensibilidade. E o antígeno de cripto, que pode ser feito por diversos tipos de métodos, né? Aglutinação, ELISA, o LFA, que é uma imunocromatografia. E esse aqui vai me dar o diagnóstico de certeza, tá? A neurocripto, na verdade, toda infecção, a criptococose em si, ela já tem uma mortalidade muito alta. Quando a gente fala em neurocripto, essa mortalidade, como eu falei, ela é muito elevada, mas tem alguns fatores que falam a favor de um mau prognóstico, né? O paciente que já chega com alteração do estado mental, uma carga fúngica elevada, alguns tipos de antígeno tem como você dosar, tá? Após a segunda semana de tratamento, manter leveduras no líquor, essa contagem de leveduras acima de 10 no líquor após a segunda semana tem um valor preditivo elevado para a cultura positiva.
celularidade licórica baixa, hipertensão intracraniana, a criptococose disseminada, alguns pacientes podem ter no pulmão, gânglio e tudo. Isso daí também fala a favor de um quadro mais grave, é mais difícil. E quando a gente tem a presença dos pseudocistos mucinosos ou dos criptococomas, porque ali fica como se fosse um foco mantido, né? Um foco que você vai ter uma maior dificuldade da sua medicação, da anfotericina tá entrando e tá fazendo o tratamento desse paciente. Bom, quando a gente fala em tratamento, uma das principais questões é o controle da hipertensão intracraniana. Com a hipertensão intracraniana, as minhas medicações, inclusive, elas tendem a não conseguir perfundir bem meu encéfalo, passar a barreira hematoencefálica. Então, assim, a punção licórica ela deve ser realizada nos pacientes que têm hipertensão intracraniana, e você deve reduzir pelo menos a 50% a pressão inicial. Se eu tenho uma pressão de abertura de 60, tenho que drenar o líquido até ele chegar com uma pressão de aproximadamente 30, ou para menos de 20, né, a depender de quanto que foi essa pressão de abertura. E, de preferência, deve ser retirado 20 a 25 ml de líquido. Alguns pacientes, na verdade, a maioria, precisam de punção diária, às vezes até mais do que uma por dia. E aí, o ideal é que a gente mantenha essa punção até que ela tenha uma pressão de abertura normal por 48 horas, tá? Pacientes que têm necessidade de punção diária repetida por algum tempo, é necessário chamar a avaliação da neurocirurgia para fazer uma derivação licórica, tá? Ou o paciente que, às vezes os pacientes ficam tão confusos que você não consegue fazer as funções, a derivação também é indicada. Quando o paciente tem sinais de hidrocefalia, a derivação ventrículo-peritoneal, inclusive, pode ser feita logo de imediato. Se não tiver sinais maiores, né, de hidrocefalia, pode ser feita uma derivação externa. Geralmente, eles fazem derivação lombar externa. O importante é que essa hipertensão intracraniana seja controlada para melhorar a perfusão da minha medicação e também melhorar os sintomas do paciente. Os corticosteroides, eles são contraindicados. Já foram feitos vários estudos a respeito disso, mas o paciente, principalmente que usa a dexametasona rotineiramente, ele vai ter maior chance de complicação, e quando o tratamento da cripto depende da negativação da cultura. Essa negativação de cultura nos pacientes que fazem uso de corticosteroides, ela é mais lenta. Mas, se o paciente também tiver alguma outra comorbidade que precise, né, tem a indicação de usar o corticosteroide, obviamente a gente não vai contraindicar, é só para não usar rotineiramente no paciente com a neurocripto. Vamos supor, o paciente está com uma neurocripto e tem um COVID, precisa da Dexa para o COVID. Não tá assim, não precisa deixar de dar dexametasona para ele, não. O tratamento da cripto, a gente tem 3 fases. A fase de indução, onde a gente vai usar anfotericina D-desoxicolato. Esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Na verdade, esse tratamento aqui está atualizado com o protocolo do Ministério da Saúde e o guide da OMS. É importante falar que o guide da OMS tem algumas recomendações que estão mais atualizadas do que as recomendações atuais do Ministério da Saúde, mas algumas recomendações do guide da OMS, que é um guide que é feito para o mundo inteiro, mas principalmente visando a África, vai ter algumas divergências. Por quê? Por exemplo, eles
Para a África, eles falam que para evitar um tempo de indução prolongada, porque lá eles não têm como fazer exames, muitas vezes não tem nem máquina de diálise, e aí estaria associada a uma maior mortalidade, que é diferente de onde a gente está, onde a gente pode acompanhar a função renal do paciente, se precisar de uma diálise, ele pode fazer. Só para ter esse pensamento, se por curiosidade tiverem interesse em ler o guide da OMS. Mas o tratamento é com anfotericina desoxicolato associado à flucitosina. Nós não temos flucitosina no Brasil, alguns centros conseguem, tá? Você vai usar a flucitosina de 6 em 6 horas por pelo menos 2 semanas. Esse é o esquema padrão ouro que a gente não dispõe no nosso país. Aqui nós utilizamos a anfotericina desoxicolato associado a fluconazol, uma dose alta de 1.200 miligramas por dia, que pode ser VO, se o paciente, né, tiver entubado e tal, endovenoso é preferível, por pelo menos 2 semanas, tá? No protocolo do Ministério da Saúde, que é de 2017, ele fala essa dose de 800 miligramas. Já o guide da OMS de 2018, já tem estudos mais atualizados que fala a favor da dose máxima de fluconazol. E aí, quando a gente pensa que a gente já não está tratando com a droga de escolha, é importante respeitar essa dosagem de 1.200 miligramas por dia, né? É uma doença de alta mortalidade, a gente não está com tratamento que é o padrão ouro, então assusta um pouco essa dose, mas é extremamente necessário. Após a fase de indução e o tratamento dela, a duração dela, eu vou explicar para vocês como que é direitinho num slide posterior, a gente faz a fase de consolidação, onde a gente vai deixar fluconazol 800 miligramas por dia, né? Geralmente, quando o paciente chega aí, ele já está no melhor, então por via oral, mas por via venosa pode ser realizado também, por 8 semanas, após o término da minha fase de indução. Posteriormente, a gente vai deixar uma fase de manutenção, que seria a profilaxia secundária, que é o fluconazol 200 miligramas por dia, por pelo menos 12 meses, e o paciente então vai usar por 1 ano, e após 1 ano ele vai ter que ter pelo menos 2 contagens de CD4 superior a 200, tá? Com intervalo de 6 meses. A duração da fase de indução, o tempo mínimo é de 2 semanas, mas para a gente suspender a fase de indução, a gente tem que ter uma melhora clínica, o controle da hipertensão intracraniana, uma melhora dos exames do líquor, por exemplo, uma glicose que estava consumida normalizar no líquor do paciente, e pelo menos uma cultura negativa. A questão da cultura negativa é um pouco difícil, principalmente para a gente, porque, por exemplo, a nossa cultura é enviada para a FUNED. Essa cultura de fungo, ela demora 30 dias para fechar. Como não é realizado no nosso laboratório, a gente não tem como saber e ligar lá, está crescendo, não está crescendo, porque eles só vão fechar após o laudo oficial deles. Então, assim, se o paciente tiver uma melhora clínica plena, uma melhora do líquor, tem como a gente individualizar o caso e não esperar o resultado da cultura, para que ele não fique com esse tempo todo de anfotericina e fluconazol em dose alta desnecessariamente, tá? O que a gente pode ver é se a contagem de leveduras no paciente que tinha, né, uma tinta nanquim positiva reduziu, e também, porque, como eu falei, correlaciona com o valor preditivo de uma cultura positiva. Então, esses casos individualiza, tá? Além disso, se o paciente tinha alterações radiológicas iniciais, provavelmente o tempo dele vai ser mais prolongado. E aí, há uma necessidade também de um controle radiológico. Quando o paciente tem um diagnóstico radiológico de um criptococoma, a fase de indução dele é pelo menos 6 semanas. E
e o controle radiológico no caso dos pseudocistos mucinosos, que eram aquelas lesões em bolha de sabão que eu apresentei para vocês. E quando a gente vai pensar nas formulações lipídicas, né? O paciente que é idoso, desnutrido, o paciente crítico da terapia intensiva, que faz uso de droga vasoativa, ele tem um risco maior de desenvolver IRA. Então, idealmente, a gente deveria pensar já nas formulações lipídicas para ele, ou anfotericina lipossomal ou anfotericina complexo lipídico. A liberação dessas medicações para a gente no nosso hospital, no nosso serviço, ela é difícil porque, como nós não somos um centro de referência desses pacientes e tem todo uma verba do Ministério da Saúde que vai para os hospitais que são referência, a gente não consegue essa medicação com facilidade, né? Quando a gente precisou aqui, o hospital comprou, são muito caras, então não é muito a nossa realidade, infelizmente. O uso da anfotericina, mesmo nas formulações lipídicas, elas são nefrotóxicas, e aí a gente orienta alguns cuidados para ter na administração da anfotericina. A gente já teve algumas vezes onde a anfotericina foi feita errado, então eu achei importante trazer isso, que eu acho que para a prática é sempre bom lembrar. Então, a anfotericina desoxicolato, você vai ver no tratamento, 1 miligrama por quilo por dia. A gente evita de usar mais do que uma ampola, tá? É contraindicado de anfotericina desoxicolato. Então, a gente faz uma ampola só, não mais do que isso. É diferente das formulações lipídicas, onde a gente pode fazer mais do que uma ampola para o paciente. A diluição de todas as anfotericinas é em soro glicosado, geralmente 500 ml. Nas formulações lipídicas, você pode fazer uma solução que você tem uma concentração final de 0,2 a 1 miligrama por ml da medicação. A infusão lenta em 2 a 6 horas. E quando o paciente infunde anfotericina, mesmo nas formulações lipídicas, ele pode ter tremores, ele pode fazer febre. Então, tentar observar se o paciente está no CTI, começou a infusão de anfotericina, começou a ter tremor, febre, provavelmente não foi uma bacteremia, não é para coletar cultura, é a infusão de anfo. Observar outros critérios infecciosos, obviamente, mas é muito comum disso acontecer, não assuste. O que a gente pode fazer para minimizar isso é dar dipirona e petidina, que ajuda também esses efeitos colaterais. É recomendado também você fazer uma infusão de 1 litro de solução salina com 20 ml de cloreto de potássio 2 a 4 horas antes da infusão de anfotericina, tá? Monitorar a função renal, hemograma e íons. Não esquecer do magnésio. Muitas vezes esses pacientes fazem uma hipocalemia de difícil controle e uma hipomagnesemia também, tá? E para os pacientes que estão realizando transfusão de plaquetas, idealmente a transfusão deve ocorrer 6 horas após a infusão da anfotericina, porque a medicação também ela diminui o tempo de vida da plaqueta na corrente sanguínea que foi transfundida. Bom, outra síndrome meningoencefálica do paciente HIV comum é a tuberculose meningoencefálica, tá? A tuberculose é a doença infecciosa de maior mortalidade entre os pacientes que vivem com HIV. 11% de todos os casos de tuberculose diagnosticados são em pessoas infectadas pelo HIV e acho que desde 2011, se eu não me engano, todo paciente com diagnóstico de tuberculose deve ser testado para HIV. Assim como
todo paciente HIV, todo paciente SIDA, a gente, no ambulatório, nas internações, a gente faz uma investigação ampla e sempre está pensando no diagnóstico de tuberculose. Então, geralmente, na tuberculose, os sintomas são mais agudos, podem ser subagudos e raramente crônicos. As manifestações mais frequentes são cefaleia, febre, confusão mental, meningismo. Lembrando que quanto mais o meu paciente ele é imunossuprimido, menor a chance de eu ter esse meningismo, tá? A gente pode ter hemiparesia ou lesão de pares cranianos, tá? Principalmente o terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E a tríade clássica é cefaleia, sinais meníngeos e febre. Só que só 15% dos pacientes, dos casos confirmados, têm essa tríade. Quando a gente fala no paciente HIV, o que é comum costuma ser o incomum, né? Quanto mais imunossuprimido. Porque o comum é devido às reações inflamatórias que o sistema imune faz. Ele está imunossuprimido, não vai ter essas reações. Por isso que são casos geralmente atípicos. Esses pacientes que têm, geralmente tem uma tuberculose disseminada. Além de ter na cabeça, ele vai ter algum tipo de tuberculose em outro local do corpo, uma tuberculose pulmonar ou uma tuberculose ganglionar, como é o caso desse paciente. Esse paciente, inclusive, foi aqui do hospital. Então, a investigação, um exame físico bem feito, procurando lesão de pele, linfonodomegalia, e também avaliação de imagem, né, procurando um outro foco de tuberculose é importante. Porque o diagnóstico da meningite tuberculose, ele é difícil, nem sempre a gente vai ter as provas microbiológicas, mas tendo em outro local já corrobora com o meu diagnóstico. Então, os achados radiológicos da tuberculose meningoencefálica, principalmente na TC de crânio, é o realce meníngeo, tá? Pode ter áreas de isquemia ou hidrocefalia, e 50% dos pacientes, como eu falei, pode ter uma evidência prévia ou concomitante de tuberculose extracerebral, né? Especialmente pulmonar. Então, ele tem uma lesão ativa, ou ele pode ter uma lesão cicatricial anterior, porque o bacilo, você inala ele vai para o pulmão. Esse paciente, ele pode ter tido isso na infância, e aí o sistema imune faz um granuloma. Quando ele faz uma imunossupressão, ali pode haver uma reativação e uma disseminação hematogênica, e por isso vai para a cabeça. Então, aqui a gente tem o realce meníngeo, tá? Principalmente aqui próximo do mesencéfalo, numa tomografia com contraste de um paciente com uma meningite tuberculose. Aqui nós temos sinais de meningite miliar pulmonar em atividade, que a gente deve investigar. O raio-x é importante, a tomografia também. Eu coloquei essas imagens de tuberculose miliar porque a cavitação, eu sei que está repetitivo falar isso, mas é importante entender e compreender que cavitação a gente forma quando a gente é imunocompetente. O paciente que não é imunocompetente, ele vai fazer uma distribuição diferente. E aí o que a gente vê, principalmente, é essa distribuição miliar, tá? E aí a gente precisa também do diagnóstico laboratorial, né? A gente vai suspeitar da clínica do paciente, vai fazer as imagens e tem o diagnóstico laboratorial. O líquor, a gente vai ter uma pleurocitose linfomonocitária, uma proteinorraquia, que geralmente costuma ser bem elevada, uma hipoglicorraquia, e a celularidade pode ser normal
em até 20% dos pacientes, tá? É importante pedir o BAR no exame direto do líquor, só que a sensibilidade dele é muito pequena, só 10 a 20% dos casos vai ter um BAR positivo. A cultura para o Mycobacterium tuberculose no líquor, ela tem uma sensibilidade de 25 a 86%, varia um pouco. E é importante que essa cultura deve ser solicitada não só nos pacientes com tuberculose meningoencefálica, mas também os pacientes com tuberculose pulmonar, principalmente no caso do paciente HIV, porque o BAR e o teste rápido molecular, ele não consegue distinguir uma micobactéria não tuberculosa da TB. Então, você tem toda aquela clínica, você acha que é tuberculose, e aí está tratando, e lá para frente o paciente não teve a resposta adequada, e na verdade pode ser uma micobactéria não tuberculose. Além disso, os pacientes HIV, eles têm mais chance de terem uma TB multidroga resistente. O teste rápido molecular, ele fala da sensibilidade apenas da rifampicina. A gente tem outras medicações que são testadas. E o meu esquema antituberculínico muda de acordo com essa cultura, tá? Temos também o teste rápido molecular, que eu já falei, que é o GeneXpert. Ele testa a sensibilidade à rifampicina. E ele tem uma sensibilidade, ele aumenta muito a sensibilidade. Mas não significa que ele, sendo negativo, exclua o diagnóstico. Apesar da sensibilidade dele alta, ele tem muito falso negativo, e no paciente HIV principalmente, tá? Ele, como eu falei, não identifica as micobactérias não tuberculosas, então a cultura é extremamente necessária de se pedir, e geralmente o pessoal esquece. Isso, num primeiro momento, pode não trazer tanta repercussão, mas depois de 2 meses de tratamento, o paciente para de ter uma melhora, a gente perdeu aí 2 meses, vai ter que fazer uma nova investigação, o paciente pode ter uma piora também. Temos também o diagnóstico histopatológico, muitas vezes é pós-mortem, e a adenosina deaminase, que é o ADA, é uma enzima que é liberada pelos linfócitos e que tem uma liberação aumentada nos pacientes com tuberculose. Então, a dosagem dele, alguns laboratórios têm o ADA já certificado, assim, para o líquor, tá? Aí você pode fazer, e se ele tiver aumentado, ele sugere, ele não dá diagnóstico, mas ele sugere que possa ser tuberculose, tá? PPD também é um exame imunológico para também te ajudar a corroborar no seu diagnóstico. Muitas vezes a gente não vai conseguir ter a prova microbiológica, então vai te ajudar a juntar as peças para pensar, concluir que aquilo ali é tuberculose mesmo. Então, muitas vezes nos pacientes, o diagnóstico da neuro-TB vai ser um diagnóstico de exclusão. Então, a gente vai ver questões radiológicas, sintomas neurológicos, o líquor, excluir os diagnósticos alternativos, às vezes fazer um diagnóstico de tuberculose pulmonar, e isso vai juntar todas as peças do quebra-cabeça para eu presuntivamente falar que é uma tuberculose meningoencefálica. Boa parte das vezes a gente não consegue realmente a prova microbiológica para fazer esse diagnóstico com uma certeza maior. O tratamento é com RHZE, a gente faz os 2 meses, né, iniciais de indução com RHZE, e depois faz 10 meses de fase de manutenção com a rifampicina e a isoniazida. Quando a gente tem pacientes que sai a cultura e que depois a gente vai observar que é resistente, esse tratamento chega a quase 2 anos. Além do tratamento,
do tratamento com as drogas antituberculínicas, a gente pode fazer uso dos corticosteroides, principalmente nos casos graves de tuberculose meningoencefálica. A maioria dos casos que a gente vê são realmente casos muito graves, então, boa parte das vezes a gente vai estar usando os corticosteroides, que pode ser a prednisona, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo, ou a dexametasona injetável. O que vai depender se eu vou usar um ou outro, se meu paciente tem via oral disponível ou não. Então, o paciente da terapia intensiva, a maioria das vezes, vai usar a dexametasona, ele está instável, ele não tem via oral disponível, e aí vai ser a droga recomendada, tá? E é importante falar que faz parte do tratamento, é extremamente recomendado, a fisioterapia precoce para evitar as complicações. Outra questão que a gente fala sobre o tratamento antituberculínico é que as drogas são muito tóxicas, né? E principalmente o ethambutol, ele é responsável por diversos tipos de neuropatias periféricas, até alterações visuais. E aí, para você estar minimizando esses efeitos colaterais, a piridoxina, que é a vitamina B6, ela é recomendada para você estar utilizando na dose de 50 miligramas por dia. E aí, o paciente HIV, idealmente, todo paciente com HIV, a gente deveria iniciar a piridoxina, vitamina B6, para todos, e outros pacientes também, quem tem hepatopatia prévia, desnutrição, etilista, idade maior de 40 anos, para evitar essas complicações da medicação. E durante o uso do antituberculínico, principalmente no primeiro mês e segundo mês, que é quando ele está com o esquema completo, monitorar as transaminases e a bilirrubina, né, TGO, TGP, e observar se o paciente tem algum sintoma, como icterícia, algo que, né, alteração do coagulograma com alteração do TGO, TGP maior que 3, a gente deve interromper o tratamento, monitorar a função hepática, e quando normalizar tudo, a gente reintroduz droga a droga, ou se o paciente não tiver com sintomas, a gente leva em consideração se esse nível de TGO e TGP ficar acima de 5 vezes do limite superior da normalidade. Tá? Essas são recomendações do Ministério da Saúde. E a gente nunca quer que isso aconteça, principalmente na neuro-TB, porque a maioria das vezes, quando a gente vê, reação à rifampicina e à isoniazida, e aí a gente tira as principais drogas, tem que associar a levo, aumenta o tempo de tratamento do paciente, e com isso diminui a adesão do paciente e dá muitos problemas lá para frente. Bom, agora eu vou falar das pacientes com predomínio de síndrome de lesão focal expansiva cerebral, né? E aí, a tuberculose, ela, além de ser, né, fazer síndrome, né, meningoencefálica, ela também pode fazer síndrome como massa encefálica apenas, sem comprometimento de meninge. Não é tão comum, mas acontece. E as principais formas dela, nesse contexto, é o tuberculoma e o abscesso do sistema nervoso central. As manifestações pode ser convulsão, cefaleia, alteração do nível de consciência, paresia, febre acontece também. E, muitas vezes, aquela massa vai ser a única manifestação neurológica da tuberculose, sem um comprometimento meníngeo. Como na TB meningoencefálica, né, na apresentação meningoencefálica, você pode ter uma evidência prévia ou concomitante de infecção por tuberculose. Geralmente, os achados do tuberculoma são múltiplos e eles podem apresentar um realce nodular e anelar e discreto edema perilesional. Podem ser únicos e grandes, não é tão comum. E tem os abscessos tuberculosos, que são geralmente únicos e maiores que 3 centímetros e multilobulados. Aqui a gente tem uma tomografia
onde mostra uma imagem com um realce anelar. Nessa aqui não tem tanto efeito de edema, mas dá para ver bem. E é um tuberculoma único. Aqui a gente já tem apresentações que são mais atípicas, que é essa lesão única, grande, com um realce heterogêneo e um efeito de massa, tá? Inclusive fazendo desvio de linha média. Isso aqui é um tuberculoma e essa segunda imagem já é 2 meses após o tratamento, tá? Ou seja, uma resposta muito boa. Já aqui a gente tem um abscesso tuberculoso, tá? Aqui foi após a cirurgia, onde observa que ela é multilobulada, e depois, 7 meses após a drenagem, como uma lesão residual. O tuberculoma, a gente não tem uma necessidade de abordagem cirúrgica, mas o abscesso tuberculoso, ele deve ser drenado. O diagnóstico laboratorial são todos aqueles que eu falei para vocês anteriormente, e é importante o estudo também histopatológico e microbiológico da lesão. Então, o tratamento é um antituberculínico, os corticosteroides estão indicados no caso onde que tem um comprometimento meníngeo concomitante, ou quando as lesões têm um efeito de massa, evitando de ser utilizado rotineiramente, tá? Anticonvulsivantes também só devem ser utilizados se o paciente tiver crises convulsivas. E o abscesso necessita desse tratamento, dessa combinação do tratamento clínico cirúrgico, porque a medicação não vai conseguir perfundir ali onde tem toda aquela secreção gaseosa que fica. E aí vai ficar como o famoso foco mantido. E a gente vê em várias outras infecções também. Chegamos, então, à neurotoxoplasmose, que eu acho que é a entidade clínica que a gente mais vê no nosso hospital e também no Brasil inteiro. Ela é a principal lesão com efeito de massa do sistema nervoso central, cerca de 50% a 70% dos casos. São pacientes que têm contagem de linfócito CD4 menor que 100. Essa entidade a gente não vê em paciente imunocompetente, é muito, muito raro. Não achei nem relato na literatura, que às vezes acontece, medicina tem sempre alguma coisa que foge do esperado. Então, assim, paciente portador de HIV, que tem um CD4 ótimo, ele tem uma lesão, por mais que pareça neurotoxoplasmose, não é. Aí a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, que vai ser principalmente as lesões neoplásicas do sistema nervoso central. As manifestações clínicas são cefaleia. Geralmente o quadro é um quadro clínico subagudo, 2 a 3 semanas, tá? Algumas pessoas, 10% pode ter instalar agudamente. As manifestações dependem principalmente da topografia e do número das lesões, mas é basicamente cefaleia, febre, alterações neurológicas focais, que vai depender de onde está localizada a minha lesão, convulsões, confusão mental, ataxia, letargia, alterações dos pares de nervos cranianos e alterações visuais. Já os achados radiológicos, a ressonância ela é mais sensível que a tomografia, mas a tomografia ela é extremamente importante e geralmente, mais de 90% dos casos, a tomografia vai conseguir identificar a lesão da neurotoxoplasmose. A gente tem algumas manifestações atípicas,
mas muito poucos, onde pode não haver alteração significativa da tomografia, né? E a localização geralmente é próxima dos gânglios da base das lesões da neurotóxico. Então, a forma mais usual que a gente vê da neurotóxico são lesões hipodensas com realce anelar e um edema perilesional, que corresponde a 44% dos pacientes. A gente pode ter também lesões hipodensas com realce nodular e edema perilesional, que é 33%. Essas duas formas, que correspondem a 77% dos casos, são as formas que a gente fala que são formas típicas da neurotoxoplasmose. Mas a gente pode ter também lesões hipodensas com efeito expansivo, mas sem realce após o contraste, a injeção de contraste, ou uma TC que aparentemente não tem nada, e quando você faz uma ressonância, você pode ter lesões focais. E o edema cerebral difuso, sem lesões focais visíveis, também pode ser visto. E essas são as formas atípicas da neurotoxoplasmose. Então, aqui a gente tem, nessa imagem, uma lesão com realce anelar e um edema perilesional, fazendo um efeito de massa, é a principal forma que a gente vê, seguido do realce nodular, né, forma um nódulo, tem um efeito de massa e tem um edema aqui também. São as principais formas que a gente vê e que, como eu falei, são as formas típicas da neurotóxico. Já aqui, na letra A, a gente vê essa lesão, que é uma lesão que tem um efeito de massa, né? Ela parece que tem um edema e faz esse desvio de linha média também, mas ela não tem um contraste. Aqui em B1, a gente tem na tomografia, aparentemente sem lesões expansivas, mas esse paciente, ele tinha uma hemiparesia, se eu não me engano, à esquerda, e quando a gente faz a ressonância, a gente tem duas lesões. Essa aqui é uma forma onde a gente tem um edema cerebral difuso, né, apagamento de sulcos, e aqui a gente tem diversas lesões espalhadas pelo encéfalo, onde ela espontaneamente fica hiperdensa. São formas atípicas da neurotoxoplasmose. A maioria dos pacientes que tem neurotoxoplasmose, quando a gente faz a sorologia, ele vai ter um IgG positivo e uma grande carga de IgG, uma carga antigênica bem elevada, né? Porque a neurotoxo, ela é uma reativação de uma toxoplasmose que você já teve, e aí você perde esses anticorpos e imunidade devido à imunossupressão, e você tem a reativação causando essas lesões. Porém, você pode acontecer do paciente não ter IgG positivo para toxoplasmose e ser uma neurotóxica, tá? Então, não ter o IgG positivo não significa que não seja. O líquor é usualmente normal, de todas as infecções que a gente falou aqui, é o líquor que vai estar mais inocente. Pode acontecer uma pleurocitose, mas geralmente menor que 20 células, uma proteinorraquia abaixo de 150, mas lembrando que a própria infecção pelo HIV causa proteinorraquia, e pode ser realizado o PCR de toxoplasmose tanto no líquor como no soro. O diagnóstico final é dado, idealmente seria dado, né, pela presença dos taquizoídos do Toxoplasma gondii num tecido cerebral ou sangue. É incomum a gente biopsiar essas lesões, eu vou falar para frente quando que a gente biopsia, e conseguir demonstrar taquizoídos no sangue é muito, muito, muito difícil. Geralmente só acontece em centros onde as pessoas são muito treinadas para isso. Mas, basicamente, a gente vai ter os achados clínicos e radiológicos compatíveis associados a uma resposta terapêutica que a gente faz
em quase todo lugar. E pode também ter os achados clínicos, radiológicos, a resposta terapêutica, você tem uma presença aí de um PCR positivo no líquido ou no sangue, que vai melhorar a sua acurácia aí do seu diagnóstico. O tratamento, a gente faz uma fase de ataque, tá? Onde o padrão ouro é a primetamina, onde você faz 200 miligramas por quilo de ataque no primeiro dia, seguido de 50 miligramas a 75 miligramas, mais a sulfadiazina, de acordo com o peso, ou 1,5 gramas de 6 em 6 horas por dia, associada ao ácido folínico, por 6 semanas, tá? A gente pode fazer o sulfametoxazol mais trimetoprim, 25 miligramas de sulfametoxazol e 5 de trimetoprim de 12 em 12 horas por 6 semanas. E temos também, para os alérgicos a açúcar, para os pacientes que estão aí com disfunção renal, um tratamento alternativo, que é também a primetamina, dose de ataque 200 miligramas por dia, no primeiro dia, seguido de 50 a 75 miligramas por dia associado a clindamicina, 600 a 900 miligramas de 6 em 6 horas, mais um ácido folínico por 6 semanas, tá? Os corticosteroides não devem ser utilizados habitualmente. Eles só devem ser utilizados se as lesões tiverem um importante efeito de massa, geralmente com comprometimento de linha média. Se tiver um efeito de massa, mas não estiver comprometendo o ventrículo de linha média, não se deve fazer. Por quê? Porque ela pode mascarar outras infecções ou mascarar uma melhora e também vai estar atrapalhando a minha biópsia futuramente, se for necessário. Já o tratamento de manutenção, a gente vai manter até que o paciente tenha uma boa resposta para a TAV, tá? Com a queda da carga viral até ficar indetectável, e sustentar indetectável, e o paciente deve ter um linfócito TSD4 maior que 200 células por pelo menos 6 meses. E aí a gente vai deixar, idealmente, né, aqui em negrito, o principal esquema, pirimetamina, 25 a 50 miligramas por dia, com a sulfadiazina, 500 miligramas de 6 em 6 e o ácido folínico. Podemos deixar também o esquema com pirimetamina, clindamicina e ácido folínico, ou pirimetamina, dapsona e ácido folínico. Isso daqui a gente usa principalmente para os pacientes com nefropatia ou alergia a sulfas. E o Bactrim, que pode ser utilizado também na dose de 2,5 miligramas de sulfametoxazol e 2,5 de trimetoprim de 12 em 12 horas. Esse esquema aqui a gente usa muito para melhorar a adesão do paciente, né? Porque se tomar a medicação de 6 em 6 horas não é fácil. Então, a maioria dos pacientes não conseguem ter essa disciplina. E, então, o Bactrim é muito utilizado para essa fase de manutenção, que nada mais é do que a profilaxia secundária da neurotoxoplasmose. E o tratamento da neurotoxoplasmose, quando é a neurotoxoplasmose, ele é muito satisfatório. Nos 14 primeiros dias, 85% dos pacientes eles respondem ao tratamento, ele tem uma melhora clínica e tem uma melhora radiológica significativa. Então, o ideal é que esse paciente ele faça os 14 primeiros dias, né, seja internado do tratamento, idealmente. No 14º dia, você faria um controle radiológico e aí, se você tem um controle radiológico adequado e uma resposta clínica satisfatória, você considera que esse paciente tem mesmo neurotoxoplasmose e que está tendo uma boa evolução. Biópsia cerebral é algo que a gente precisa discutir. Algumas vezes a gente tem umas lesões que são tão grandes que teria uma indicação cirúrgica de uma cirurgia descompressiva. Isso é muito controverso, porque mesmo as lesões grandes da neurotoxoplasmose, com edema e tal, o tratamento clínico tem uma excelente resposta, né? Se não tiver algo de imediato risco de morte do paciente, talvez seja interessante evitar essa cirurgia, tá?
Paciente que tem sorologia negativa para toxoplasmose gondii e uma lesão única na ressonância magnética, é interessante avaliar uma biópsia, porque nesses pacientes, a principal diagnóstico, além, né, tuberculoma, criptococoma, mas que a gente vai ter outros achados clínicos, mas são neoplasias. Então, principalmente se o paciente não tiver resposta clínica, ainda mais corrobora com essa necessidade de uma avaliação histopatológica da lesão. A falha terapêutica com a persistência ou piora dos sintomas clínicos ou da imagem, 10 a 14 dias do tratamento, fala a favor de que não seja toxoplasmose, tá? E uma lesão expansiva com uma outra possibilidade de diagnóstico. A gente tem alguns fatores de mau prognóstico também na toxoplasmose, que é duração dos sintomas neurológicos maior, alteração do nível de consciência, confusão mental, escala de Glasgow menor que 12, a escala de Karnofsky menor que 70, anemia também é fator de mau prognóstico, e padrão tomográfico ativo. Como eu falei para vocês, todos esses quadros atípicos estão muito relacionados com a imunossupressão. Então, se o paciente tem um quadro atípico da neurotóxica, ele está muito imunossuprimido, a maioria das vezes, tá? E o atraso também no início da tarde após o diagnóstico da toxoplasmose cerebral, ou uma demora maior que 2 meses para iniciar esse tipo de tratamento. E aí, é importante a gente pensar quando que vai começar a TARV. Eu vejo que algumas pessoas têm muita ansiedade de querer começar a TARV e não está errado isso, né? Esse início da TARV, ele é controverso nos pacientes que têm complicações neurológicas graves, tá? Porque quando você lê a maioria dos consensos inicia a TARV o mais precoce possível. E que vai ter melhora da morbidade e da mortalidade do paciente. Os pacientes que têm essas infecções do sistema nervoso central, geralmente eles têm um CD4 muito baixo, menor do que 100 células, então seria justamente o grupo que teria muito benefício de iniciar a TARV. Porém, antes da gente pensar em iniciar a TARV, a gente tem que pensar qual doença neurológica oportunista ativa eu tenho. A gente tem que pensar que esses pacientes, muitas vezes, principalmente o paciente da terapia intensiva, ele está tomando várias medicações que são tóxicas, nefrotóxicas, hepatotóxicas, podem fazer farmacodermia, e aí a gente tem aquele tanto de medicação, fica difícil até da gente pensar o que a gente vai tirar, o que a gente não vai tirar. Questão da posologia também, principalmente para o paciente ambulatorial, ele tem que tomar várias medicações ao mesmo tempo. E também no risco de síndrome de reconstituição imune, principalmente quando a gente está falando em infecções que já são graves, e quando associada a síndrome de reconstituição imune, a gente aumenta ainda mais a mortalidade. Então, assim, algumas infecções a gente vai estar iniciando a TARV imediatamente ao fazer o diagnóstico. São, inclusive, infecções que eu não falei tanto, porque são de pacientes com imunossupressões extremamente graves, que a gente não vê tanto. Mas LIMP, linfoma primário do sistema nervoso central e a encefalite por citomegalovírus, a gente não pode perder tempo em iniciar a TARV para esses pacientes. Mas é importante lembrar que a gente tem que fazer o diagnóstico de exclusão de outras entidades clínicas. Na neurotoxoplasmose, o ideal é que a gente entre com a TARV na primeira a segunda semana do início do tratamento. Por quê? Justamente para eu ter aquela de observar se o meu paciente teve uma resposta inicial ao tratamento ou não. Porque se esse paciente não tiver uma resposta inicial do tratamento, eu vou ter que fazer diagnóstico diferencial com outras infecções. No caso
do neurotoxoplasmose, principalmente a tuberculose com um criptococoma único, né? Então, eu tenho que ter a certeza de que é a neurotóxico. Está tratando neurotóxico, o paciente melhorou, a imagem está melhorando, o paciente melhorou clinicamente, aí pode iniciar tranquilo, né? Mas se não teve essa resposta, é bom aguardar um pouco. Quando a gente fala na neurocriptococose, o início precoce de TARV está contraindicado. Você tem um aumento significativo de mortalidade, porque esse paciente vai ter uma síndrome de reconstituição imune. Então, eu primeiro tenho que começar o tratamento da neurocripto, então você tem que estar de 4 a 6 semanas após o início da fase de indução, porque se eu inicio antes dessa fase, o paciente ele começa a ter aumento, né, melhora do sistema imunológico dele, e isso vai fazer uma reação inflamatória em todo o corpo. Então, onde eu tinha um foco infeccioso, ele vai fazer inflamação e vai piorar a meningoencefalite tipo por cripto e por tuberculose, são as principais que a gente tem, tá? Então, e aí o paciente vai morrer não por conta da infecção oportunista, mas por conta da síndrome de reconstituição imune. E na síndrome de reconstituição imune, geralmente o tratamento é corticoide, e aí na criptococose, por exemplo, você sabe que tem um pior desfecho nos pacientes que usam corticoide. Então, assim, o paciente já está muito imunossuprimido, a gente vai tratar primeiro um tempo seguro da infecção oportunista para depois iniciar a TAF, tá? A tuberculose meningoencefálica, o Ministério da Saúde recomenda que a TAF seja iniciada após 8 semanas do tratamento da tuberculose. Quando a gente fala em tuberculose pulmonar, esse início de TAF pode ser 2 semanas, é um tempo menor. Mas como são infecções extremamente graves, onde a síndrome de reconstituição imune vai ter repercussões severas, inclusive com aumento de mortalidade, não é indicado. Então, respira, fica tranquilo, isso é melhor para o paciente. Já a prescrição de TARV nesses pacientes com neurocripto e meningoencefalite por tuberculose, em pacientes que já estão usando a TARV, deve ser individualizado. Por exemplo, um paciente ele fala que faz uso da TARV, mas ele está em abandono de tratamento, é um paciente que tem um risco de ter uma resistência viral, eu vou considerar o quê? Que ele está tomando uma TARV que não é eficaz e que eu vou precisar mudar o esquema, então eu vou considerar que eu não devo iniciar a TARV agora, eu vou pensar como paciente que teve o primeiro diagnóstico e não está tomando nada. Mas não é incomum também de ocorrer um paciente que tem um diagnóstico de HIV por teste, sem sintomas, inicia um TARV para ele no ambulatório, ele já está tomando TARV há 2 meses, mas ele estava muito suprimido, e aí assim, com 2 meses ele vai começar a ter manifestação clínica sugestiva de cripto, sugestiva de neuro-TB. Nesse paciente, eu posso manter a TARV e começar meu tratamento, porque ele está tomando a medicação adequadamente, ele só não teve tempo de ter uma recuperação imunovirológica. Aí, por isso que deve ser individualizado nesses casos, tá? Só para lembrar para vocês que eu acho que às vezes ajuda quando, né, em saber que existe a maioria das doenças infecto-contagiosas no Brasil, a gente tem o protocolo de diretrizes terapêuticas, né, que é o PCDT, o último do HIV de 2017, mas tem de hepatite e tudo mais. E tem muito bem descrito, de uma forma bem simples, bem fácil de consultar, os tratamentos das principais infecções oportunistas. Então, se um dia você estiver de noite e receber um paciente e está com dúvida, não tem alguém para te auxiliar no tratamento, a gente tem essas recomendações bem descritas aqui de fácil acesso. Beleza? É isso. Muito bom demais, Laila.
Alguém tem dúvida, quer fazer algum questionamento? Aproveitem aí, ó. O povo já está sabendo tudo já de Eu falo demais neuroimunologia. também, né? Não, mas foi muito bom, muito legal mesmo, muito proveitoso, tá? Olá, eu queria agradecer você então aí, tá? Muito obrigado aí pela disponibilidade mais uma vez, tá? E é isso, Então tá? tá, João, então. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí.